Descubra o incrível riso do Sheik bilionário, a tradução surpreendente que impactou 6 idiomas. Pierre respirou fundo, ouvindo o tumulto da Lapa ao seu redor. O som das músicas de violão se misturava ao barulho das conversas nas mesas, mas ele não conseguia se concentrar. O coração batia acelerado, e a pressão sobre seus ombros aumentava como um peso insuportável. Ele sempre sonhou em fazer a diferença em sua comunidade, mas a chance estava ali, prestes a escapar. Com 28 anos e um passado humilde, a oportunidade de traduzir o discurso de um sheik bilionário no maior evento de tecnologia do Brasil era sua chance de brilhar. Na cabeça dele, pairava a lembrança da avó, que se sentava ao seu lado, contando histórias que o faziam sonhar. Ela sempre disse que as palavras têm poder. Agora ele precisava acreditar nisso mais do que nunca. Enquanto olhava para a tela de seu computador, imagens da família invadiam sua mente. A mãe, professora dedicada, sempre perguntando se ele se sentia valorizado, enquanto seu pai, um operário aposentado, tinha esperanças de que o filho conquistasse o mundo. Esse peso tornava tudo mais intenso. Pierre queria fazer sua família se orgulhar, mas, acima de tudo, queria silenciar a dúvida que ecoava em sua cabeça. Será que ele realmente era bom o suficiente? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, a verdade é que a pressão estava em todos os lugares. Seu chefe olhava para ele com desconfiança, como se fosse um intruso em uma festa onde não havia convite. Pierre desejava valorizar sua cultura e, mais importante, mostrar que pode unir mundos distintos. Então, durante o treinamento para tradução, ao conhecer o sheik, ele percebeu que aquele homem tinha um riso contagiante que iluminava a sala. E ali, no meio da formalidade, Pierre entendeu que o humor é uma ponte poderosa. Ele se lembrou das anedotas que sua avó contava, os risos trocados na mesa de jantar, e decidiu que era hora de trazer essa autenticidade para sua tradução. Quando chegou o dia do evento, a sala estava repleta de rostos importantes, muito diferentes do seu. A tensão era palpável, mas ele estava determinado. Contudo, quando começou a tradução, palavras se embrulharam na sua boca, e algumas frases causaram risos indignados na plateia. Ele sentiu seu coração despencar. Ele não pode derrapar agora, pensou, mas a vontade de transmitir sua verdade crescia. E então, em um gesto de coragem, ele começou a entrelaçar histórias de sua infância, a força da sua ancestralidade e a resiliência de sua mãe, criando um momento quase mágico no ar. A pergunta pairava: será que, ao final, o sheik reconhecerá seu talento e a riqueza que vem da autenticidade? O riso do sheik, ecoando no ar, se tornava um símbolo da esperança de que talvez, lá no fundo, Pierre pudesse conquistar o respeito que tanto almejava. Enquanto o riso do sheik ecoava, Pierre sentiu um fio de eletricidade percorrer seu corpo. Não estava mais apenas traduzindo palavras, estava compartilhando uma parte de sua alma. Sua voz estava mais firme, as palavras escorregavam dos lábios como mel, ressoando através da sala. Ele viu expressões mudarem nas faces dos ouvintes. O ar estava repleto de expectativa, risos e aplausos animados. Por alguns instantes, o medo que o dominava se dissipou. O sheik parecia encantado, balançando a cabeça em aprovação, e isso deu a Pierre um impulso que ele nunca imaginou ter. Ele lembrou-se da avó, que sempre dizia que os melhores discursos são aqueles que vêm do coração. Com cada palavra, sentiu-se mais próximo de sua verdadeira essência e de quem realmente era. Mas, assim que ele começou a falar sobre os desafios enfrentados por sua família, algo na plateia começou a mudar. Algumas pessoas pareciam incomodar-se, e Pierre notou sussurros. O tio do sheik, um homem de expressão severa e olhar crítico, franziu a testa. A atmosfera que antes era de unanimidade agora parecia tensa e divisiva. Pierre tentou ignorar, mas a insegurança voltou à tona.
Ele se lembrou do quanto sua mãe sempre se preocupou com a percepção dos outros, da necessidade de se encaixar. Esses pensamentos eram uma armadilha que o paralisava. Não pense que vou me deixar cair nessa, disse para si mesmo, fazendo uma pausa. O silêncio na sala era poderoso. Ele respirou fundo novamente, recuperando a coragem por trás de seu discurso. Com determinação, decidiu continuar. Falou do amor que unia as famílias, do riso que quebra barreiras e da importância do diálogo. E, para sua própria surpresa, o riso do Sheik ressoou mais uma vez. Era um riso que fazia o coração de Pierre pulsar mais forte. Sabia que havia despertado algo nas pessoas que ali estavam. Conseguiu sentir o espírito da avó ali com ele, como se estivesse falando através de sua voz. Não é só sobre traduzir, pensou Pierre. É sobre conectar. E, naquele momento, ele percebeu que o verdadeiro desafio não era o que o Sheik pensava dele, mas sim a maneira como ele enxergava sua própria herança. Mais, antes que pudesse se perder na empolgação, uma queda abrupta. O Sheik olhou para ele com seriedade. Eu aplaudo sua bravura e autenticidade, começou o Sheik em sua língua nativa, a pronúncia suave ecoando pela sala. Contudo, a voz dele parecia pesar mais a cada palavra. Contudo, há algo que você não sabe. Pierre sentiu as pernas fraquejarem com a possibilidade de uma verdade que poderia mudar tudo, e um murmúrio de curiosidade se espalhou pela plateia. Que verdade seria essa? O que poderia ameaçar o momento que ele lutou tanto para criar? Ele prendeu a respiração, inundado por uma mistura de expectativa e medo. O riso do Sheik ainda ressoava em seus ouvidos, mas agora havia um mistério no ar, algo que faria seu coração acelerar novamente. O que o Sheik tinha a dizer poderia moldar não apenas seu futuro, mas também a forma como ele via a si mesmo e sua cultura. Pierre sabia que, independentemente do que viesse a seguir, seu destino estava prestes a se entrelaçar com o do Sheik de maneira que ele nunca poderia imaginar. O que seria essa revelação? Pierre estava na linha tênue entre o sonho e o pesadelo. O olhar sério do Sheik se aprofundou, como se estivesse pesando cada palavra antes de soltá-las, enquanto o murmúrio crescente da plateia reverberava como um eco ameaçador. Ele podia sentir o calor subindo à sua cabeça. O que seria tão importante que precisava ser revelado agora, neste exato momento? Você pode não saber, jovem Pierre, mas suas raízes estão entrelaçadas com a história desta dinastia. O que você ouviu sobre sua família não é tudo o que há, começou o Sheik, sua voz ecoando na sala, carregando um peso imenso. As palavras deixaram Pierre em um estado de confusão. Ele mal tinha certeza sobre as histórias que tinha ouvido de sua avó. Mas essa era uma verdade que parecia fugir de sua compreensão. As expressões na plateia mudaram, algumas pessoas estavam agora completamente atentas, enquanto outras se voltavam nervosamente para sussurrar entre si. Seu avô foi um servidor leal desta casa, o Sheik continuou. Pierre quase podia sentir o estômago revirar. Ele trabalhou para minha família, desempenhando um papel importante em momentos de crise. E, ao que parece, sua bravura e eloquência são heranças que você carrega. A revelação atingiu Pierre como um raio. Ele não poderia acreditar no que estava ouvindo. Seu avô, um homem que sempre foi um mistério em sua vida, tinha laços tão profundos e significativos com uma cultura que ele apenas começava a entender. Enquanto as palavras do Sheik penetravam mais fundo, Pierre sentiu uma onda de emoções, confusão, espanto e, por fim, um leve brilho de esperança. Em nossa cultura, valorizamos muito os laços familiares e a coragem, continuou o Sheik, parecendo perceber a confusão no rosto de Pierre. Você tem um potencial incrível, mas é preciso conhecer sua história para verdadeiramente abraçar seu destino. Pierre olhou para a plateia, que agora parecia dividida entre a curiosidade e o desejo de entender. Algumas pessoas pareciam emocionadas, como se estivessem revivendo memórias antigas. Outras mostravam um ceticismo inquietante. O que eles pensavam? Como isso mudaria a maneira como o viam agora? Cada olhar parecia um convite, desafiando-o a aceitar essa nova identidade que era apresentada a ele. Mas algo dentro dele claudicava. As vozes de sua mãe invadiam suas memórias, lembrando-o sempre de se manter discreto, de não se destacar demais. Pierre se viu em um dilema.
Deveria ele permitir que essa nova verdade o definisse ou deveria seguir o que sempre conheceu e se deixou levar pelo peso das expectativas alheias? O sheik parecia perceber a tempestade dentro de Pierre. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, como se quisesse se conectar mais. A escolha é sua. No entanto, não se esqueça que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentar esse medo. É o que uniu nossas histórias. A música de um alaúde começou a tocar ao fundo, quebrando a tensão no ar, mas a mente de Pierre ainda estava em chamas com todas as novas informações. Havia uma luz de esperança que ele nunca havia sentido antes, mas também uma sombra de insegurança que o acompanhava. Quem sou eu, realmente? Pensou. E o que isso significa para o meu futuro? E então, em um momento, tudo pareceu claro. Ele tinha que descobrir a verdade por trás de sua história. Seu coração pulsava, acelerando suas expectativas. Agora, mais do que nunca, era hora de decidir. O que ele faria com essa nova informação? O que mais o sheik não havia contado? Pierre sentiu o peso da escolha que tinha em mãos. Era como se o mundo estivesse em câmera lenta ao seu redor. A música suave do alaúde parecia se transformar em um hino que ressoava em seu peito, pulsando em sincronia com seu coração acelerado. O sheik estava diante dele, mas a plateia invisível tornou-se um vórtice de vozes sussurrantes que pareciam ecoar sua dúvida interna. O olhar do sheik não vacilava. Havia uma sabedoria profunda ali, como se ele tivesse vivido séculos e carregasse histórias em seus olhos. Aquela conexão instantânea entre os dois homens era palpável. Era como se Pierre estivesse à beira de um profundo abismo de descobertas, cada passo adiante, uma nova camada de revelações. As raízes que temos nos definem, mas não nos aprisionam, disse o sheik, quase como se tivesse lido os pensamentos de Pierre. Sua história não precisa ser um fardo, mas uma fonte de força. As palavras reverberaram na mente de Pierre. Ele pensou em sua avó, nos contos que ela contava, nas tardes de domingo em que ele estava deitado em seu colo, ouvindo sobre um passado que só agora começava a vislumbrar. Seria possível que esse passado, repleto de bravura e coragem, pudesse agora inspirar seu futuro? Ou o peso das expectativas familiares o esmagaria antes mesmo de conseguir se erguer? A plateia continuava a observá-lo, e essa pressão o instigou a agir. Ele respirou fundo, sentindo a energia ao seu redor. Levantou-se lentamente, engolindo a ansiedade, e fixou o olhar no sheik. Eu quero saber mais sobre o que realmente aconteceu, disse Pierre, sua voz um pouco mais firme do que ele mesmo esperava. O que mais meu avô fez? Qual foi o papel dele na história de sua família? O que isso significa para mim agora? O sheik sorriu, um sorriso caloroso que iluminou seu rosto sério. Isso é um começo, jovem Pierre. Conhecer seu passado é a primeira etapa para abraçar o seu futuro. Mas esteja preparado para o que vier a seguir. A verdade pode ser linda, mas também pode ser dolorosa. A jornada de descobertas pode testá-lo de maneiras que você jamais imaginou. Enquanto o sheik falava, as paredes da sala pareciam se fechar um pouco mais, criando uma atmosfera de intimidade entre eles. Pierre sentiu que seus medos e ansiedades estavam se dissipando, como névoa ao amanhecer. O que poderia ser doloroso também poderia ser libertador. As trocas de olhares na plateia foram se intensificando. Uns pareciam orgulhosos, outros curiosos. Mas todos estavam agora profundamente envolvidos na narrativa que estava se desenrolando diante deles. Ele podia ver que, independentemente das dúvidas, havia uma expectativa crescente de que Pierre não voltaria atrás, estava decidido a descobrir a verdade. O sheik fez um sinal, e alguns homens da sala trouxeram um antigo pergaminho, cuidadosamente desenrolando-o como se revelassem um tesouro escondido. Este é um registro que pertenceu ao seu avô. Aqui está a chave para o que você deseja saber. A partir deste ponto, sua jornada começa de verdade. Pierre olhou para o pergaminho, agora com uma mistura de temor e curiosidade. A história de seu avô estava ali, esperando para ser desvendada. O coração dele batia mais rápido, e ele sentiu um frio na barriga. E se essa história revelasse algo que poderia mudar tudo? O que aconteceria se ele se deparasse com uma verdade que não estava preparado para enfrentar?
Com a determinação crescendo, ele estendeu as mãos e pegou o pergaminho. A sensação da papelaria desgastada nas palmas de suas mãos fez sua respiração acelerar ainda mais. Agora, as perguntas invadiam sua mente. Como as escolhas do passado moldam o presente? E qual será o meu papel nessa teia? Pierre olhou para o Sheik, buscando respostas em seus olhos. O que ele descobriria poderia transformar não apenas sua vida, mas toda a história de sua família. Estaria ele preparado para lidar com essa verdade? E assim, ao abrir o pergaminho, o próximo capítulo da história começou, e a revelação do que estava por vir o aguardava, forte e imponente como um tsunami. O que mais ele encontraria nas páginas amareladas daquele documento? Pierre sentiu a textura áspera do pergaminho enquanto suas mãos tremiam levemente. O coração pulsava em seus ouvidos, e ele respirou fundo, sentindo o ar fresco e carregado de expectativa. Com cuidado, desdobrou o documento, e uma onda de energia percorreu seu corpo. As primeiras linhas estavam escritas em uma caligrafia elegante, quase poética. Ele precisava de um momento para se centrar, para absorver tudo aquilo. Enquanto lia, as palavras pareciam ganhar vida. Ele não estava apenas mergulhando na história de seu avô, mas também começando a entender o que significava ser parte de uma linhagem rica em tradições e lutas. A narrativa falava sobre um jovem destemido que desafiou normas e enfrentou adversidades, buscando justiça e proteção para aqueles que amava. Era um relato de coragem, e isso fez o peito de Pierre inflar de orgulho. Os murmúrios suaves da plateia o cercavam, criando um ambiente quase mágico. Ele ouviu alguns dos rostos familiares entre seus amigos, todos com expressões de expectativa. Mas havia também rostos desconhecidos que pareciam ansiosos por cada palavra que saía de sua boca. A emoção estava no ar, palpável, como fogos de artifício prontos para estourar. Ele fez isso por nossa família, murmurou Pierre ao ler sobre as dificuldades que seu avô enfrentará. Ele nunca tinha imaginado que os sacrifícios de sua família eram tão grandiosos. Essa nova perspectiva o desafiava a repensar tudo o que sabia sobre seu próprio lugar no mundo. Ele não desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. O Sheik observava, seus olhos brilhando com uma inteligência penetrante. Pierre sentiu que aquelas histórias não eram apenas testemunhos do passado, mas também espelhos de seu próprio destino. O Sheik levantou uma sobrancelha, incentivando-o a continuar, e Pierre se deixou levar por aquele espírito. Meu avô uniu forças com pessoas poderosas, lutou ao lado de amigos, e mesmo diante do medo, nunca se afastou de seus princípios. A voz dele ganhou força ao falar. A plateia estava mergulhada em cada palavra como se fossem uma sinfonia. Ele falava, mas parecia que a história estava se revelando a ele em camadas, cada nova linha abrindo mais perguntas. E isso me faz refletir, ele disse, olhando para os presentes. Se ele enfrentou tantos desafios, qual é a minha própria batalha? O que eu estou disposto a fazer por aqueles que amo? As palavras explodiram em sua mente como fogos de artifício. A plateia estava totalmente ensaiada, mas ele se perguntava se alguém mais sentia como ele o peso daquela responsabilidade. Uma voz da multidão, que ele não reconheceu, sussurrou, "Você é mais forte do que imagina, Pierre." A afirmação o envolveu como um cobertor quente em um dia frio. Ele fungou, não apenas pela emoção, mas por um novo entendimento se formar dentro dele. Ele seria mais que um mero espectador da história de sua família, ele poderia se tornar parte dela, um capítulo ativo nessa narrativa épica. Quando os olhos de Pierre se encontraram novamente com os do Sheik, algo se iluminou entre eles. O Sheik acenou, como se dissesse que a verdadeira revelação ainda estava por vir. Com o coração palpitação e a mente a mil, Pierre prosseguiu para as próximas linhas. Foi nesse momento que ele encontrou algo inesperado, uma passagem que falava de traição, de uma escolha que seu avô fizera que alterara o destino de muitos. Um fio de dread percorreu sua espinha. O que poderia ser mais doloroso do que a deslealdade no seio da própria família? A sala pareceu ficar mais fria, como se preparasse para uma tempestade. Pierre sentia os olhos da plateia em si, cada vez mais ansiosos. Ele sabia que as próximas palavras seriam cruciais, não apenas para a história que lia, mas para a sua própria vida. Com um impulso de coragem,
ele começou a entender, essa descoberta poderia mudar tudo. E então, a cada letra que ele lia, ele se perguntava, quem realmente estava preparado para enfrentar a verdade sobre seu passado? O ar na sala estava tenso, como se todos estivessem à espera de um desfecho inesperado. Pierre respirou fundo e focou suas atenções no pergaminho, suas mãos agora firmes, a voz mais clara. Ele se uniu a aliados, homens e mulheres que lutavam com ele. Mas em meio a tanta bravura, a traição se escondia perto. Um amigo se transformou em inimigo, e isso custou não só a liberdade de muitos, mas também a confiança que ligava famílias e amigos. O que meu avô não sabia era que essa escolha, feita em um momento de desespero, traria consequências que ecoariam por gerações. Enquanto falava, Pierre podia sentir a incredulidade e a indignação nos rostos ao seu redor. O murmúrio da plateia aumentava, as reações eram instantâneas. O sheik parecia ser o único imóvel, sua expressão concentrada, quase admirativa. Essa traição foi um golpe severo, e muitos ficaram feridos. Ele teve que carregar o peso de suas decisões, e por muito tempo, mesmo ele, o herói da história, questionou seus próprios valores. Mas mesmo enfrentando a dor da traição, ele preservou um ideal maior, proteger os inocentes. A voz de Pierre soava mais forte a cada palavra, como se ele estivesse descobrindo não apenas a história do avô, mas sua própria missão. O que é um herói sem sacrifício? O que é honradez sem a dor da perda? O que dizer da verdadeira intenção que move as ações? Ele sabia que esses questionamentos eram dolorosos, mas necessários. Havia lágrimas nos olhos de algumas pessoas. Outros tinham expressões perplexas, como se tentassem montar um quebra-cabeça que não se encaixava. O peso das palavras de Pierre não estava apenas nos erros do passado, mas também nos reflexos de um futuro incerto. Mas, ainda assim ele hesitou, lembrando-se de todas as vezes que seus próprios medos quase o paralisaram. A coragem não reside na ausência de falhas, mas na capacidade de seguir em frente apesar delas. As palmas começaram a surgir entre os murmúrios, um eco distante que rapidamente se transformou em aplausos calorosos. Pierre sentiu uma onda de coragem correr por sua essência, fazendo seu coração disparar. Ele não estava mais apenas lendo sobre o passado, estava moldando seu próprio futuro. A ligação com aqueles rostos, amigos e desconhecidos, fez sua voz se elevar ainda mais. Esta é uma lembrança de que todos podemos errar. E que cada um de nós é capaz de se reinventar e corrigir seus erros. Não importa onde estamos, ou quantas vezes caímos, sempre há um novo amanhecer. A sala entoou outro coro, agora de afirmações e apoio. O sheik, finalmente, sorriu, um sorriso que parecia transbordar benevolência e compreensão. Pierre não pôde evitar um sorriso de volta. Era como se um ciclo se completasse entre eles, um reconhecimento silencioso de que a verdadeira força da história não residia nas tragédias, mas na esperança que delas brotava. Mas enquanto a maré de aplausos envolvia seu ser, Pierre não pôde ignorar uma sensação de inquietude no fundo de seu estômago. Ele ainda carregava em suas mãos o peso daquela revelação. A traição de seu avô não era apenas uma história de dor, mas um convite à ação. Ele olhou mais uma vez para o sheik, esperando por uma dica, uma forma de conduzir essa verdade para um desfecho apropriado. A conexão entre eles era palpável, e a expectativa encheu o ar mais uma vez. Você sabia sobre isso, não sabia? Pierre questionou, sentindo que a verdadeira conversa estava prestes a começar. E, neste instante, a certeza de que a jornada de autodescoberta de Pierre estava apenas começando tornou-se inegável. Um novo capítulo aguardava, repleto de segredos que ameaçavam desvelar a complexidade de sua linhagem e também de si mesmo. E, no silêncio que se seguiu, ele fez uma pergunta a si mesmo que poderia mudar tudo. O que mais eu preciso descobrir sobre a verdade e meu papel nesse imenso legado? Pierre sentiu o olhar penetrante do sheik sobre ele, como se cada palavra que proferir ecoasse em um abismo ainda desconhecido. A sala, agora em um estado de expectativa, parecia ter parado no tempo. O sheik finalmente respirou fundo, como se estivesse se preparando para desvendar uma verdade oculta, e a atmosfera estava carregada de tensão. Sim, Pierre, o sheik começou, sua voz soando firme, mas ao mesmo tempo suave. Eu sabia.
Seu avô me contou sobre o peso das escolhas e os segredos que carregava, mas há muito mais nessa história do que você imagina. A declaração do sheik o surpreendeu, e seu coração acelerou. O que mais? O que você sabe que eu ainda não conheço? A urgência em sua voz refletia a necessidade de entender não apenas o passado, mas também sua conexão com aquele legado que parecia respirar junto dele. Ele era um homem complexo, Pierre. E, como em toda boa história, havia mais do que apenas traição e honra. O que muitos não sabem é que essa traição plantou sementes que floresceram em algo inesperado. O sheik hesitou, observando a reação do jovem. Era como um mestre de cerimônias prestes a revelar o grande truque. Algo como o que? Pierre não conseguiu conter a curiosidade. Os olhos dos presentes estavam fixos nele, e aquele momento surreal estava prestes a se tornar mais do que ele havia imaginado. Uma aliança que seu avô formou, que poderia ter mudado não apenas o destino de sua vida, mas de várias famílias. Existe um legado de amor escondido nessa história de batalha. O sheik fez uma pausa, permitindo que suas palavras se assentassem como poeira em um raio de sol. Amor? Como isso se encaixa em meio a traições? A incredulidade tomou conta de Pierre, e ele se perguntava como aquilo poderia ser o fio condutor entre o herói e o traidor. Porque, na verdade, a traição não nasceu do ódio, mas da necessidade. O sheik olhou fixamente para ele, e a intensidade em seu olhar fazia o coração de Pierre bater mais rápido. Ele tentou proteger quem amava. Pierre sentiu uma onda de emoções à flor da pele. A revelação era avassaladora. Seu avô não era apenas um herói ou um traidor, mas um homem que se viu em uma encruzilhada difícil, forçado a fazer escolhas sob pressão. A ideia de amor em meio à dor parecia um alívio necessário que ele estava buscando. Mas isso não é tudo, o sheik continuou, encorajando Pierre a mergulhar ainda mais fundo naquela complexidade. Há um diário. Um diário escondido, que contém as respostas que você procura. Ele fala de segredos, alianças e do verdadeiro amor que se desdobrou por trás das sombras. Um diário? Pierre repetiu, sentindo que a adrenalina começava a pulsar. Ele sabia que precisava descobrir mais. O que mais aquele diário poderia esconder? Qual era a verdadeira história de seu avô? Preciso que você esteja preparado para o que encontrará. A verdade pode ser tanto libertadora quanto dolorosa. O sheik não desviou o olhar, e a seriedade de suas palavras trouxe um frio na barriga de Pierre. Estou pronto. Preciso saber. A determinação tomou conta dele, como uma chama acesa em meio à escuridão. O sheik sorriu, mas Pierre pôde notar uma sombra de preocupação em seu rosto. Algo na maneira como ele hesitava fez o jovem pensar que a revelação do diário poderia trazer à tona não apenas verdades confortáveis, mas também confrontos com fantasmas familiares. Então, vamos começar essa jornada juntos. Mas esteja preparado, Pierre, o que você descobrirá pode mudar tudo. Enquanto se preparavam para essa nova fase, Pierre sentiu um misto de ansiedade e esperança. A jornada estava longe de terminar, na verdade, uma nova estrada cheia de descobertas se descortinava à sua frente. Qual seria a verdadeira essência do legado que ele estava prestes a descobrir? E, assim, no fundo do seu coração, uma pergunta pairava: até onde você iria para entender a verdade sobre quem você realmente é? Pierre seguia os passos do sheik, seus pensamentos girando como uma tempestade em sua mente. Enquanto navegavam por corredores cobertos por tapeçarias exuberantes, uma curiosidade crescente o consumia. A promessa da verdade pulsava em seu peito, junto com o medo do que poderia descobrir. O sheik parecia conduzi-lo a um destino desconhecido, e Pierre não conseguia conter a ansiedade. Finalmente, chegaram a um escritório discretamente iluminado. As paredes estavam cobertas de prateleiras repletas de livros antigos e documentos manchados pelo tempo. No centro da sala, uma mesa imponente parecia ser o altar onde segredos estavam prestes a ser revelados. O sheik apontou para uma gaveta com uma habilidade quase cerimonial. É aqui que o diário do seu avô está guardado, ele disse, a voz reverberando na sala silenciosa. Pierre sentiu seu coração disparar. Havia algo quase mágico naquele momento,
como se o ar ao redor deles estivesse carregado de histórias não contadas. O Sheik puxou a gaveta e retirou um caderno empoeirado, cujas páginas estavam amareladas e desgastadas. Com cuidado, entregou-o a Pierre, que hesitou por um instante antes de aceitá-lo. O peso do caderno era simbólico, era o peso de um legado, de um conhecimento que poderia mudar tudo o que ele pensava saber. Agora é sua vez de descobrir, o Sheik incentivou, seus olhos observando atentamente a reação de Pierre. A expectativa era palpável. Quando Pierre abriu o diário, um aroma de papel antigo e histórias esquecidas invadiu suas narinas. As palavras ali escritas pareciam pulsar de vida, cada frase, um passo mais perto da verdade. Ele começou a ler em voz alta, sentindo que cada palavra o transportava para o passado. O relato de seu avô era um labirinto de emoções, uma dança entre amor e dor, decisões e arrependimentos. Pierre sentia a tensão aumentar à medida que as verdades começavam a se desenrolar. A história não apenas falava de traições, mas de sentimentos profundos, uma conexão que transcendeu gerações. À medida que folheava as páginas, descobriu uma carta endereçada a uma mulher, cheia de promessas de amor e uma esperança inesperada. Pierre sentiu um nó se formar em sua garganta. Como seu avô poderia se sentir tão dividido entre o dever e o amor? E quem era essa mulher que havia capturado o coração dele? Você se lembra do nome dela? Pierre olhou para o Sheik, buscando respostas em meio às perguntas que flutuavam em sua mente. Sim, o Sheik respondeu, a expressão em seu rosto misturando tristeza e sabedoria. Ela se chamava Layla. E a história dela está intimamente ligada ao seu avô, com consequências que ainda reverberam hoje. Pierre percebeu que a conexão entre ele e o passado de seu avô era mais forte do que imaginava. Mas, o que aconteceria se encontrasse Layla? O que aquela mulher representava não apenas para seu avô, mas para a própria história da família? A voz do Sheik interrompeu seus pensamentos, como um sinal de que a conversa ainda não havia terminado. O que você descobrirá sobre ela pode mudar tudo o que você achou que sabia sobre sua família, ele disse, com um brilho de desafio em seus olhos. Pierre fechou os olhos por um momento, absorvendo a enormidade do que estava prestes a ingressar. O que aquelas revelações poderiam significar para ele? Até onde era capaz de ir para enfrentar essa nova realidade? Enquanto a noite avançava, o peso do diário em suas mãos era tanto um fardo quanto uma promessa. Ele sabia que a próxima etapa dessa jornada demandaria coragem. Ao desvendarem os mistérios juntos, Pierre e o Sheik estavam prestes a enfrentar não apenas o passado, mas também o futuro. E, assim, Pierre se questionou, estarei preparado para o que a história realmente tem a me oferecer? Pierre sentiu uma onda de nervosismo. O diário, agora em suas mãos, parecia pulsar como um coração, carregando não apenas as palavras do avô, mas um mistério que clamava para ser desvendado. Ele folheou as páginas mais uma vez, seus olhos agora buscando algo específico. Algo que pudesse guiá-lo em direção a Layla. Layla, murmurou, quase inaudível. O nome soava doce e trágico ao mesmo tempo, um eco do amor que ainda reverberava nas memórias de seu avô. Ele levantou os olhos e encarou o Sheik, que observava atentamente, como se soubesse que cada palavra lida ali poderia mudar o curso daquela noite. Como posso encontrar Layla? Perguntou Pierre, seu tom captando uma urgência inexplicável. O Sheik sorriu levemente, como se tivesse se preparado para aquela pergunta desde o momento em que mostrará o diário. É precisamente isso que iremos descobrir, respondeu o Sheik, os olhos brilhando. Layla não é apenas uma mulher do passado. Ela representa um elo entre as gerações. Seu avô fez escolhas que afetaram não só a vida dele, mas também a sua. Cada detalhe importa. Pierre sentiu um arrepio. O que significava isso? Havia algo nas entrelinhas da história que ele ainda não conseguia perceber. O Sheik, percebendo sua hesitação, levantou uma mão como se estivesse quase tecendo um fio de conexão entre o presente e o passado. Vamos seguir juntos, Pierre. Vocês dois têm muito em comum, e revelações esperam por você. Ele assentiu, desapegando-se um pouco da ansiedade crescente. Agora havia uma missão, encontrar Layla. Onde ela está? O jovem estava inquieto, a imaginação desenhando possíveis cenários de reencontro. O Sheik se virou e,
como se estivesse convocando a própria sabedoria ancestral, começou a traçar um caminho pelos registros da memória dele. Você precisa ir até a antiga cidade de Petra, onde seu avô se encontrou com Layla pela última vez. A cidade ainda guarda segredos e talvez alguns documentos que podem lhe ajudar. A ideia de viajar para um lugar tão carregado de história fez a respiração de Pierre acelerar. Petra, com seus monumentos esculpidos nas rochas e o mistério que pairava sobre cada esquina, parecia o cenário perfeito para a busca por respostas. E o que você sugere que eu faça quando chegar lá? Questionou ele, um misto de emoção e apreensão em sua voz. Não se preocupe, eu o acompanharei. A tradução das emoções é tão importante quanto a tradução das palavras. E as memórias são o nosso mapa, respondeu o Sheik, deixando Pierre intrigado com a profundidade de seus comentários. Enquanto falavam, as horas pareciam desaparecer, absorvidas pela intensidade da conversa. Pierre sentiu o peso do diário em sua mão e, ao mesmo tempo, aquilo parecia se transformar em uma fonte de força. Não era apenas um legado do passado, era uma conexão direta com um futuro repleto de possibilidades. Quando partiremos? Perguntou Pierre, decidido. O Sheik olhou para o relógio, uma expressão de aprovação iluminando seu rosto. À primeira luz do dia. Prepare-se, pois o que você descobrirá em Petra poderá mudar o seu entendimento não só sobre seu avô e Layla, mas também sobre quem você é realmente. As respostas nem sempre são fáceis de engolir. O coração de Pierre estava em êxtase. Uma nova viagem se aproximava e ele sabia que não seria uma simples exploração, mas uma redescoberta de si mesmo. Com isso, as imagens de Layla ainda vagavam em sua mente, deixando-o mais curioso e ansioso do que nunca. Enquanto ele olhava para o diário novamente, uma pergunta embargava sua mente: e se as verdades que eu descobrir puderem redefinir não apenas meu legado, mas também o amor que sou capaz de sentir? Amanhã, Pierre daria um passo em direção ao desconhecido, determinado a enfrentar as sombras do passado em busca da luz que Layla poderia oferecer. E assim, a noite se arrastou, carregada de promessas e mistérios, enquanto o despertar do dia seguinte se aproximava. O sol raiou sobre Petra, iluminando as formações rochosas com um brilho dourado. Pierre sentia sua adrenalina pulsar ao acordar. A jornada que o aguardava era mais do que uma busca por Layla, era a chance de reescrever sua própria história. A ansiedade misturava-se com uma esperança inabalável. Ele olhou para o diário, o peso do passado agindo como âncora e vela ao mesmo tempo. Ao lado do Sheik, caminhando por antigas trilhas que levavam ao coração da cidade, Pierre podia quase ouvir os sussurros da história que ali estavam ocultos. Cada passo parecia ecoar com o som de corações emocionados e promessas feitas em tempos esquecidos. Este é o lugar onde seu avô se encontrou com Layla pela última vez, disse o Sheik, gesticulando para uma caverna sagrada esculpida nas rochas. Pierre sentiu o ar vibrar com a intensidade da conexão que ali existia. Ele tomou um ar profundo, a mistura de excitação e medo enroscando-se em seu peito. Vamos ver o que conseguimos encontrar, respondeu ele, decidindo que não poderia hesitar agora. As palavras do Sheik reverberavam em sua mente: as memórias são o nosso mapa. Ele estava determinado a desbravar aquele território. Depois de uma pesquisa intensa e momentos de introspecção, eles encontraram inscrições antigas, fragmentos de cartas e símbolos que falavam de amor e sacrifício, revelando uma história que transcendeu gerações. Enquanto Pierre lia as letras inapagadas pela passagem do tempo, ele sentiu uma conexão visceral com seu avô. Cada palavra trazia um eco de luta, esperança e redenção. Layla não era apenas um amor perdido. Ela era uma parte viva dele, e dele de você, o Sheik comentou, olhando para Pierre com um brilho de sabedoria. Você não é só herdeiro de um legado, você é a continuação dele. Cada escolha sua acrescenta a essa narrativa. Pierre absorveu cada desenvolvimento, entendendo que seus medos e inseguranças eram só sombras no grande quadro da vida. Ele poderia ser mais do que jamais pensou, poderia se tornar um defensor daquele amor, daquele passado que agora pulsava dentro dele. E assim, em um espaço sagrado, ele ficou frente à caverna, onde provavelmente seu avô tinha planejado sua própria luta, onde o amor que existiu se misturou ao sacrifício. Eu quero aprender tudo, disse Pierre, sentindo uma nova confiança tomar conta.
Não é apenas sobre descobrir quem eu sou, mas sobre manter vertebrada essa conexão. Com a ajuda do Sheik, ele organizou uma cerimônia simbólica, onde celebraria a memória e os ensinamentos de seu avô. Entre preces e recitações, Pierre prometeu honrar esse amor e construir seu próprio legado. O sol começava a se pôr, e uma sensação de despertar preenchia o ar. Quando a luz do dia se despediu, Pierre olhou para o horizonte com um sorriso radiante. Ele tinha encontrado mais do que Layla ou seu avô, havia descoberto a força de suas raízes e a importância de sua história. No retorno à cidade, ele percebeu que a jornada estava apenas começando. Ele voltaria para casa não como um jovem perdido, mas como um homem que carregava uma herança rica e poderosa, pronto para seguir em frente e compartilhar essa luz com sua comunidade. O Sheik, ao seu lado, ofereceu um olhar de cumplicidade, como se soubesse que aqueles momentos preciosos que acabaram de viver mudariam suas vidas para sempre. Pierre compreendeu que não estava sozinho e que o riso do Sheik que o encorajou ao longo de sua jornada agora era a trilha sonora do seu renascimento. Ele respirou fundo, sentindo a vida pulsar com promessas de amor, conexão e realização. Aquela experiência não era apenas sua, era de todos que, assim como ele, tinham bagagens a desvendar, amores a redescobrir e legados a honrar. E assim, ao fechar o diário sob as luzes da cidade de Petra, Pierre entendeu. A verdadeira força não vem só das histórias do passado, mas da coragem de viver plenamente o presente. Ele estava pronto para abraçar seu destino e compartilhar sua história com o mundo. Agora é hora de você transformar sua jornada. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que poderão fazer diferença na sua vida. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo e garantir que mais pessoas descubram essas histórias inspiradoras. Comente suas reações e teorias sobre o desfecho. Queremos saber o que você achou, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão incrível. A hora é agora.